Ou seja, o motor, ele é mais perfeito, né? Ele é necessariamente mais perfeito do que o móvel. Justamente em relação àquela perfeição que ele detém em ato e que o móvel carece atualmente. Ou seja, está em potência para ter esta perfeição atualmente. O móvel se move, portanto, ou por sua ação. Eu estou aqui fazendo uma exposição do argumento de Santo Tomás de uma maneira informal, mas é exatamente isso que ele diz, em outras palavras. O móvel se move ou por sua ação, ou pelo nada, ou pela ação de outro. Entendam aqui movimento no sentido próprio, ou seja, o movimento enquanto tal. Veja que inicialmente, quando eu falei do tempo, eu fiz a observação que quando Aristóteles falou do tempo como a medida do movimento, ele não tomou o movimento enquanto tal, certo? E nem tampouco o movimento já temporalizado, para não incorrer em petição de princípio. Mas aqui no argumento, para chegarmos ao ser de Deus, ao ancite de Deus, ou seja, que Deus é, nós estamos aqui no âmbito na ordem que os escolásticos chamam de ordem transcendental, na ordem do ser, na ordem entitativa. Então, quando falamos movimento, estamos falando exatamente da razão do movimento enquanto tal, ou seja, como o trânsito da potência ao ato. Ou seja, enquanto o móvel se diz carente de certo ser. E, portanto, vejam, o móvel se move ou por sua ação, entenda o movimento aqui justamente como este trânsito da potência ao ato. Então, ele se move ou por sua ação, ou ele se move pelo nada, ou ele se move por outro. Ora, por si não pode ser. Por quê? Porque, neste caso, ele estaria simultaneamente em ato e em potência com respeito a esta mesma perfeição. Então, ele não pode mover-se a si mesmo. Aqui é um ponto importante, porque esta regra metafísica, ela tem uma abarcância universal. Sabemos que no período escolástico, alguns filósofos tentaram argumentar contra a extensividade universal desse princípio metafísico. Como, por exemplo, Soares, ao propor a doutrina do ato virtual. Nós podemos falar disso mais para frente, que já é um outro capítulo. Mas a abarcância desse princípio, uma vez sendo universal, também vai refletir, por exemplo, na doutrina da providência. Na doutrina da providência divina, quando investigarmos a natureza de operação que Deus realiza sobre as causas secundárias. Pois bem, mas voltando, o móvel se move ou por sua ação, ou pela ação do nada, ou pela ação do outro. Por sua ação não pode ser, porque se fosse pela sua própria ação, ele teria em ato e em potência a mesma perfeição. Estaria em ato e em potência ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Isso viola o princípio de não contradição. Do nada, que é a segunda alternativa, só há 3 alternativas, do nada não pode ser, porque o nada é nada. Parece até uma tautologia, mas é preciso entender isso, que o nada ele está em total contrariedade ao ser. Ora, se toda operação segue o ser e o nada não é ser, logo não tem nenhuma operação e, portanto, não pode atualizar, determinar nada na ordem do ser. Então, portanto, o móvel que se move não pode ser movido pelo nada. Aliás, ser movido pelo nada é apenas uma outra maneira de dizer que o ente móvel não foi movido. Ser movido por nada é o mesmo que não ser movido por nada. Pois bem, resta então que o móvel ele seja movido por outro, certo? Ele deve ser movido por outro. No entanto, nós queremos aqui chegar, você me perguntou sobre a doutrina da simplicidade divina. Eu estou fazendo todo esse caminho para nós chegarmos até lá e entender o que de fato significa e a relação que isso tem com o tempo. Pois bem, o móvel que se move, não se move por sua ação,
não pode ser pelo nada, resta então que seja por outro. Mas, numa série acidental de causas subordinadas, se não houver uma causa primeira, então será possível que o nada se coloque na ordem do ser. E aqui eu explico este passo da demonstração de Santo Tomás, da primeira via de Santo Tomás, para demonstrar o ansídio de Deus. Ora, já vimos que tudo que se move deve ser movido por outro. Obviamente, este outro é um motor prévio. Não pode ser nem simultâneo, nem pode ser posterior. Precisa ser um motor prévio. Ele precisa ter previamente a perfeição de que o móvel carece daquela perfeição em ato, e o motor precisa ter atualmente a perfeição para atualizar no motor aquilo de que ele carece. Muito bem. Agora, se este motor, ele mesmo, for móvel, então nós vamos regredir infinitamente. E aí Santo Tomás, ele coloca na mesa a hipótese de que nesta regressão de causas, em que um motor é efeito de um outro motor, é efeito de um outro motor, e assim até o infinito, e ele coloca na mesa uma dupla hipótese. Ora, se esta série de causas subordinadas, for uma série acidentalmente subordinada, o que podemos depreender disto? Ou, se esta série for essencialmente subordinada, o que podemos depreender disto? Na primeira hipótese, se a série for apenas acidentalmente subordinada, nós, em primeiro lugar, o que é uma série acidentalmente subordinada? Vocês devem estar se perguntando, né? Bem, o que é uma série acidentalmente subordinada? É uma série em que o efeito ele não precisa da causa atualmente para ser. O efeito não precisa da causa atualmente para ser. Por isso que se diz uma série acidentalmente subordinada. De modo que esta série acidentalmente subordinada, ela tem na sua razão potencial ela tem uma ilimitação potencial, ou uma ilimitação ou uma indeterminação potencial, porque o efeito não depende da causa atualmente para ser. Esta é a definição precisa de série acidentalmente subordinada de causa. Ora, mas como nós estamos aqui investigando o ser das coisas, o ser do universo, certo? E o universo, inegavelmente, vejam que eu não aludi, mas o começo da primeira via de São Tomás é a experiência imediata dos sentidos. Vemos que as coisas, elas se movem. E o universo todo se move. Porque ou as coisas se movem, ou elas são ato puro. E aí, qual é a razão do ato puro? Vamos ver depois. Mas, obviamente, não é preciso muita abstração metafísica para perceber que o universo ele não é um ato puro, mas ele é mesclado com potência passiva. Sobretudo porque é material. E a matéria é princípio de potencialidade. Mas isso também se demonstra de outras formas. Muito bem. Na série acidental de causas subordinadas, uma vez que o efeito não depende atualmente da causa para ser, se o ser, o ato de ser do universo, fosse explicado como uma série acidentalmente ordenada de causas ou subordinada de causas, então seria possível que não houvesse, em algum momento, uma primeira causa e o nada seria possível. Ora, mas se algo há, ou, na linguagem de Santo Tomás, se o movimento atual há, logo o nada é impossível. O nada absoluto é impossível. Porque se o nada absoluto fosse possível, então não haveria movimento atual, porque do nada, nada vem. Como eu já disse, a operação segue o ser e o nada é o oposto do ser. Portanto, não tem operação nenhuma. Então, o universo não pode ser, ou a série de motores, de
e motores movidos, não pode ser uma série acidental de causas subordinadas, pelo menos sem pressupor uma causa primeira. O que depois vamos analisar, que aqui um outro detalhe. Santo Tomás, ele defendeu a doutrina da criação ab eterno, ou seja, que Deus poderia, por ser causa primeiríssima e ser ato puro e ter a potência ativa infinita e ser eterno, depois vou explicar isso também, ele poderia ter criado o mundo desde sempre. Ter criado o mundo desde sempre. E isto não contraria, diga-se, não contraria nenhum dos seus postulados na primeira via demonstrativa do ser de Deus, de que Deus é, e de nenhuma outra via que ele usou. Nós podemos comentar isso também mais adiante. Pois bem, como eu já disse, o movimento atual é algo inegável. Portanto, o nada na ordem do ser é impossível de se interpor na ordem do ser, o nada absoluto. Logo, nada absoluto não é possível. Eu disse que Santo Tomás colocou na mesa duas hipóteses. Em primeiro lugar, de que a série é uma série acidentalmente, uma série de causas acidentalmente subordinadas. Vimos que não pode ser se nós não evocarmos uma causa primeira. Mas a segunda hipótese é que a série seja de causas essencialmente subordinadas. Ora, neste caso, se a série é essencialmente de causas essencialmente subordinadas, se a causa não estiver, se não houver atualmente a causa, cessa o efeito. Eu disse que a definição precisa de uma série acidental de causas subordinadas é que o efeito não depende atualmente da causa para ser. No caso da série essencialmente subordinada de causas, o efeito depende atualmente da causa para ser. Por isso que se chama série essencialmente ordenada de causa. Ora, nesta série essencial de causas subordinadas, se não houver uma causa primeira, ou se as causas se sucederem ao infinito, então nós teremos um infinito atual. Agora nós estamos falando, mais uma vez, daquilo que eu já fiz referência quando tratei do paradoxo de Zenão. Um infinito atual. No entanto, o infinito atual de que se trata aqui é um infinito que é composto de partes, né? Um infinito composto de partes que se sucedem. Ora, mas um infinito atual, ele repugna partes sucessivas. Ele repugna qualquer tipo de composição, porque partes sucessivas de composição implica potência passiva. E o infinito atual repugna a potência passiva. Ademais, uma série essencialmente subordinada de causas ao infinito, ou atualmente infinita, suporia ainda um outro problema, que seria o fato de que as causas elas seriam causas de si mesmas. As causas seriam causas de si mesmas. E isso também é um absurdo, porque algo não pode ser causa de si mesmo, porque para ser causa de si, deve ser antes de si. E isso é patentemente um absurdo. Logo, na série acidental, na série essencial de causas subordinadas, não pode, aliás, é necessário que haja uma causa primeira para nós escaparmos de todas essas aporias. Ora, como eu disse inicialmente, a causa deve ter a perfeição de que o efeito carece. Ora, esta causa primeira, ela será, portanto, motor de todos os móveis e não será ela mesma móvel de nenhum motor. Será motor imóvel. Será motor não movido. O que isso tem que ver com a simplicidade divina? Ora, se o motor é imóvel, se ele
não é movido por nenhum outro motor, é porque ele possui ou detém, ou nele há todas as perfeições que os entes participados ou que os motores participados possuem. Este primeiro motor, ele possui todas essas perfeições atualmente. Ou seja, claro que essas perfeições que o primeiro motor possui atualmente, possui segundo 3 espécies de continências diferentes, que depois eu também posso explicar, não vou explicar agora, porque ainda tem uma outra demonstração para dar. A primeira continência é a continência formal. A segunda continência é a continência virtual. E a terceira continência é a continência eminencial, que no caso da causa primeira, ou do motor primeiro, será uma continência supereminencial. Ou seja, este primeiro motor, para resumir um pouco, ele deve possuir em si mesmo, de maneira infinitamente intensiva, as perfeições que os motores movidos possuem. Porque ele, como causa, ele é, digamos assim, causa análoga universal. Ele participa algo de si aos motores subordinados sem se confundir com eles.